Eu acho estranho as pessoas hoje em dia ficarem esperando anos por um patrocínio, né? Porque até você se desestimula, você tem uma peça, você tem o elenco, você tem o teatro, mas não tem o patrocínio. Não, arregaça a manga e vai embora, você não está acreditando, né? Acredite. Eu acho que assim, por isso que eu falei para você, eu acho uma discussão longa, porque assim, você tem uma força e você foi muito inteligente de usar isso, de usar, como você falou, tua imagem, para que a tua imagem te desse força para que mais gente te conheça. Mas tem uma galera que às vezes não tem essa possibilidade, sabe, de caras desconhecidas e talentosas para trabalhar, mas esse retorno pode ser difícil, né? Eu entendo esse ponto de vista, mas eu comecei também, né? E a minha primeira produção eu tinha 20 e poucos anos de idade, então eu não era conhecido. E aí eu acho que tem uma hora que você tem que começar. Se você não começa, você nunca vai chegar lá. A grande caminhada começa com um pequeno passo. E é isso, você tem que começar. E aí comece na sua medida, comece na sua possibilidade. Você não tem um capital muito grande, como eu não tinha quando eu comecei, eu fiz um monólogo. Minha primeira peça era um monólogo. Eu levantei lá 25 mil cruzeiros, né, que era a moeda da época, dei o meu fusquinha de garantia e ousei fazer aquela produção. O que podia acontecer? Eu perder os 25 mil cruzeiros, perder o meu fusquinha, ficar devendo para o banco e nunca mais fazer nada. Podia acontecer isso. Mas não aconteceu. Eu acreditei naquele texto e eu fiquei 2 anos em cartaz com aquele texto. Então, o que eu consegui com aquela produção, eu joguei na segunda. O que eu consegui com a segunda, eu joguei na terceira. E eu venho fazendo isso há 58 anos. Sim, o empreendedor da arte, é fato. E foi pouco depois dessa época que você passou pelo Teatro de Arena, né? Eu comecei no Teatro de Arena. Começou eu comecei em 1966 no Teatro de Arena. Comecei como ator no Teatro de Arena. Eu fiz uns 4, 5 espetáculos lá. Já estava o Arena em 66 já estava caminhando para o fim. O Arena terminou em 71. Mas eu fiz uns 5, 6 espetáculos lá. Eu comecei com uma turma que era ousada nesse sentido também, porque o Arena tinha 150 lugares, mesmo que lotasse aquilo, não dava dinheiro. Então era uma turma que fazia aquilo por uma posição política, né? Sim. Numa época difícil do Brasil, um teatro de resistência e tal. Então, mas era uma turma que batalhava para fazer, né? Não era fácil. Não tinha patrocínio e você tinha 150 pessoas na plateia. Então era complicado fazer teatro. Mas a gente fazia, a gente fez. E as peças ficavam, mas eu entendo, ficavam em cartaz às vezes de terça a terça. Era Essa é uma coisa que nós perdemos. Ficava de terça a domingo, com 2 na quinta, 2 no sábado, 2 no domingo. Então você fazia de 9 a 10 espetáculos por semana. Hoje nós fazemos 3. Né? Então você tinha digamos, um potencial de produção muito maior do que você tem hoje. Você tinha 3 vezes mais a possibilidade de faturar do que você tem hoje e tinha público para isso. Aconteceu alguma coisa aí nesse meio do caminho que até hoje ninguém consegue explicar, e esse público foi embora. Talvez parte disso seja culpa nossa, talvez a gente tenha dado a eles coisas que eles não quiseram ver. Né? Talvez eu costumo brincar que de vez em quando a gente monta um açougue muito bonito no centro de um bairro vegetariano, né? Então aí fica complicado, o cara passa naquele açougue, é lindo, mas ele não gosta de carne, né? Então a gente tem que aprender que as pessoas se afastam quando elas não gostam, né? Foi isso que aconteceu com a gente. A gente tinha um público monstruoso na década de 80, até a década de 90 era um público muito grande. Eu ocupei um teatro em São Paulo chamado Teatro de Cultura Artística. Eu fiquei lá por mais de 10 anos ocupando esse teatro, com a Companhia Estado de Repertório, uma companhia que eu fundei na década de 80, e o teatro tinha 1.200 lugares, e a gente fazia de quarta a domingo, lotando todos os dias. Então, onde foram essas pessoas? Irma Vap também, o Juca de Oliveira com as... o Fulvio Stefanini, ele veio aqui também, ele falou a mesma coisa. Mas também tem uma questão, assim, refletindo aqui, que tem a questão externa, né? Que assim, veio a televisão, veio o streaming. Você acha que Cara, não, sabe por que eu acho que não? Posso só... Você olha hoje,
Tem essa molecada do stand-up, eles fazem peça meia-noite no Frei Caneca, ele lota aquilo com uma outra molecada que às vezes vem fora da região central, de uma região periférica, que alguma coisa despertou nele, que ele sai de casa para ir ver o teatro. Por mais que seja outra linguagem, ele tá sendo público de alguém. A gente esquece uma equaçãozinha muito simples. Nós somos um país de 210 milhões de pessoas. É impossível que você não tenha aí uns 5 milhões de pessoas interessadas em ver uma peça de teatro. Entendeu? E 5 milhões de pessoas, nós lotaríamos todos os teatros do Brasil durante anos, se elas fossem ver só uma vez a peça. Entende? Então, é muita gente que a gente tem para formar um mercado. É que tem alguma outra coisa que a gente precisa observar que aconteceu, que esse público foi se afastando. Eu Você acha que acredito... a quantidade de peça chata? Ah, com certeza. Eu acredito que a gente se boicotou muito. O teatro Tanto mal que- feito. tanto. Não mal feito. Não, mas eu acho assim, quando você tem um patrocínio, isso aí pode acontecer mesmo, ou você tenta, digamos, contentar o seu patrocinador, que foi o que o Beethoven fazia. O Beethoven fazia isso, ele tinha um conde lá que patrocinava ele tinha que compor uma sinfonia que o conde gostasse, porque senão a segunda ele não ia ter patrocínio. Então ele tinha, digamos, um público, ele tinha um público que ele tinha que contentar. No Brasil, pela estrutura do patrocínio, o patrocínio é feito por um gerente de marketing de uma empresa. Ele não entende muito de teatro, ele entende de marketing. Então é ele que determina que verba você vai receber. E isso quer dizer que você só tem contato com o gerente de marketing. Você só tem que contentar o gerente de marketing. Mas não, você tem que contentar o público. Mas a gente perdeu essa mão um pouquinho. Até porque a gente está contentando o gerente de marketing para ter outro patrocínio. E o gerente de marketing, às vezes, enche o saco. Ele quer patrocinar outras coisas. Ele quer patrocinar música, ele quer patrocinar dança. E aí o cidadão fica sem ter nem o público, nem o patrocínio. Então a gente teria que aproveitar que a gente tem o patrocínio para formar público. E nós não fizemos isso. Não, e tem um fenômeno também que eu acho que deixa tudo muito dúbio, que é a chegada do teatro musical, que é puro entretenimento e que está lotando. Então, assim... Mas isso é maravilhoso. É maravilhoso, mas eu estou maravilhoso. dizendo assim, o público talvez esteja aí. Tem Isso. 2 sessões no sábado, 2 sessões no domingo, E o ingresso é caro. e o ingresso é É, muito né? caro. Então isso derruba o fato de que o teatro é caro. Não, o teatro é caro para quem não quer ir. Para quem não gosta, você pode dar de graça que ele não vai. Para quem gosta, ele não quer saber quanto é. Ele faz um esforço, ele economiza. E se a peça ficar muito tempo em cartaz, nós tivemos no Baixa Terapia um monte de gente assim. Assim, eu economizei durante um ano para ver a peça, porque eu ouvi falar dessa peça e nós estávamos em cartaz. Um ano depois ele foi lá com o dinheirinho dele, ele economizou R$100 durante um ano. Ele economizou R$5 por mês, R$10 por mês, para comprar o ingresso dele, porque ele queria ver. Então, essa necessidade é que eu acho que a gente tinha que criar. Mas como é que você cria essa necessidade? Não é dando o que o povo quer, não é assim. É fazendo coisas que você saiba que, pelo menos, afastar não vai. E tem uma questão dessa questão do patrocínio, veja se eu, que às vezes, por exemplo, você é uma figura midiática. Você é uma figura midiática. Só que aí tem outras figuras midiáticas que, ao invés de que tem a possibilidade de gerir, mas às vezes pegam um mega patrocínio que talvez poderia também ir para outras produções menores que visassem... Aí a gente vai ter que discutir política cultural que não existe no Brasil. Né? Exato. Não existe no Brasil, infelizmente, não existe uma política cultural que determine para onde que vai o patrocínio. Como é o gerente de marketing que determina, Então, o gerente de marketing. você não tem alguém dizendo, olha, esse dinheiro aqui é para fazer determinado tipo de teatro. Isso é uma política cultural. Isso daí exigiria, digamos assim, uma ousadia, uma coragem de governos que eles não têm. Né? Eles não têm essa coragem. Porque ele teria que dizer, o dinheiro que o Estado vai dar é para esse tipo de teatro. E os outros todos iam gritar, mas é isso que ele quer, é assim que funciona a política cultural. Nós tivemos aí um governante que a política cultural dele era destruir, e ele destruiu.
Ele fez uma política cultural. Sim, ele teve um propósito. Tinha uma Né? política cultural. Agora, os outros, na hora de construir, não constroem. Você falou uma coisa que é muito verdade, como a gente... É isso, a população não para de aumentar. Sabe uma coisa que eu fiz uma comparativa? Eu fui esses dias no estádio, fazia 8 anos que eu não vi um jogo de São Paulo. E aí eu olhei, o ingresso tava caro pra caramba, lotado. E aí eu falei, cara, é interesse das pessoas em Claro. sair de casa Você sabe pra... quanto custa aquela camiseta do jogo de futebol? Nossa, é caríssimo. Estão todos com a camiseta. Exato. Então, assim, um Né? interesse em investir naquilo que lhe traz prazer existe. O que falta é a gente novamente resgatar A isso. pergunta que não quer morrer é: você tem R$100 no bolso, o que você faz com esse dinheiro? É isso. Se você tem 100, porque tem gente que não tem condições de ter nem Claro. R$100 no bolso. Tem gente que não tem condições de se alimentar, de educar os filhos, de ter trabalho. Então, a gente não está falando dessas pessoas. A gente está falando de pessoas que têm R$100 no bolso. O que você faz com isso? Ou você gasta aquilo tudo em chopp no fim de semana, e você sabe qual é o final do chopp, né? Sabe o que acontece com o chopp depois, ou você faz outras coisas. E a gente sabe que não tem só espetáculos caros, tem espetáculos mais baratos, tem espetáculos que foram patrocinados e o ingresso custa mais barato. E o Sesc? Tem espetáculos de graça. Por exemplo, o SESI tem um teatro de graça. E às vezes você vai lá e não está cheio. Então quer dizer que não é bem uma questão de dinheiro também. Mas tem, se você quiser, se você tiver interesse. Eu acho que essa palavra move o mundo. Interesse. Você vem uma cantora de fora, essa cantora, um mês antes, tem 5 pessoas acampadas. 5 não. Nossa, um monte. Acampadas, literalmente acampadas, para poder comprar um ingresso. E esse ingresso custava R$2.000. Então você fala assim, nós não conseguimos atingir a esse público? Sim. Por que não? Né? Era bom a gente começar a pensar. É verdade, é verdade. E o número de festivais, né? Eu lembro que, em 2001, que eu lembro que foi quando o Rock in Rio voltou, não tinha nenhum festival. Agora, cara, eu não sei se é por conta da rede social, mas eu sinto que cada semestre tem 3 festivais de música. Não, e show lotado. Lotado. Não, é show lotado. Lotado. Mas nós estamos fazendo isso com o teatro agora. O teatro está começando a resgatar um pouco desse público perdido, e o público está começando a se interessar mais por teatro. Você pode ir a teatro hoje em dia, você vai ver, estão todos lotados. Verdade. Eu acho que falta só uma cabeça um pouco mais aberta da nossa parte, de tentar fazer um esforço para que os espetáculos de sucesso fiquem mais tempo em cartaz. Isso. Né, para que permita um número maior de pessoas se entusiasmar com o teatro que está dando certo. E que isso possa passar para as outras gerações. Que eu vou te falar um episódio que me assustou um pouco. Estava na praia com meu filho tem 15, agora fez 15 anos ontem, né? Mas ele estava com 14 anos, e uma menina que estava lá, eu estava em cartaz, e ele convidou a menina para ir assistir a minha peça. Meu filho convidando ela. E ela depois falou pro pai, mas teatro é uma coisa tão de velho. E ele me contou, o pai me contou. Eu falei, cara, que assustador, uma menina de 14 anos ter esse olhar. E parece que tem uma geração que pensa isso. E isso é muito assustador por uma garotada, que é a nova geração que vai absorver e que está absorvida pelo celular. E aí é toda uma discussão também de como a gente muda isso. Mas meu filho não, porque meu filho é filho de um ator, então é difícil. Mas eu acho que é isso. Ela já é filha de alguém que vem de uma geração que já não dava... Que acha que o teatro é coisa de velho. Porque se ela cresce em casa com isso, ela teria lembrança na infância de ver Ou na infantis. escola, como a gente estava falando lá atrás. Você não tem aqui uma educação voltada para a cultura, né? E educação é propagação de cultura, então você não tem isso aqui. Então é função nossa mesmo pegar essa menina, levar para o teatro uma vez e ela sair de lá encantada, falar, que barato que foi, morri de rir, ou chorei, ou me emocionei, que legal que é. A gente pode fazer isso. O Baixa Terapia, de uma certa forma, conseguiu um pouco isso aí. A gente tinha uma plateia muito jovem, tinha muito jovem na plateia. Então, antigamente a gente olhava só a cabecinha branca, né? Que eram aquelas pessoas que estavam acostumadas a ir ao teatro e não pararam de ir. Agora não, você está vendo que o jovem está começando a frequentar outra vez o teatro. É a nossa oportunidade de falar assim, não saiam, continuem, voltem.
Se você vai assistir um espetáculo, esse espetáculo está fazendo sucesso, é bom, o espetáculo agrada o público sai do teatro, na semana seguinte ele quer ver outro. Sim. E se a outra que ele assistir for bom também, ele vai querer assistir outra e nós estamos formando o público.